Todos os médiums me querem morto. A primeira vez que fui a um médium, foi praticamente um acidente. Eu estava cortando uma rua lateral da cidade quando uma voz áspera e vagamente feminina me chamou de uma alcova recuada que eu nem tinha notado até que eu estava pulando com o barulho. Quando olhei, vi uma mulher grande e corpulenta usando um longo vestido preto e um chale grosso. Era difícil dizer com certeza, mas pensei ter visto uma corcova grande e distendida sobre suas costas, mas eu não estava disposto a olhar, e ela já estava falando de novo. Diga sua sorte, senhor. Eu queria dizer não, mas não estava com preço e me sentia envergonhado por talvez olhar para sua corcunda por muito tempo. Então assenti e me aproximei, sentando-me na cadeira de acampamento em frente à pequena mesa de madeira quando ela gesticulou para ele com uma mão de unhas compridas. Perguntei a ela como se funcionava, e ela disse que só precisava de R$ 50 e da minha palma. Dei a ela o dinheiro e estendi minha mão direita, tentando não estremecer ou me afastar quando ela agarrou ao meu pulso com força e o puxou para mais perto. Ela olhou para a palma da minha mão, mas também para as costas da minha mão, estudando-a por mais de 1 minuto antes de começar a cheirá-la. Ela tinha um nariz curto e atarracado em um rosto redondo, mas ainda conseguia respirar fundo enquanto puxava minha mão estendida para mais perto. Eu estava prestes a dizer algo quando ela fez um som de cacarejo no fundo da garganta e olhou para mim. Sinto muito, mas você vai morrer em breve. Eu não consegui esconder o choque na minha voz. O que? Do que você está falando? Isso não pode ser o que você vê. Franzindo os lábios, ela deu de ombros. É a verdade. Puxando minha mão para frente novamente, ela passou a língua pela palma da minha mão, soltando enquanto eu soltava um grito de nojo. Sim, não há dúvida sobre isso. Cambaleando da mesa, limpei minha mão na minha jaqueta. Foda-se, seu rastejante. Eu deveria chamar a polícia. Eu não tinha certeza do que eu estaria chamando para eles, mas parecia bom na época. A mulher apenas olhou para mim com tristeza, e depois de um momento de frustração impotente, eu me virei e me afastei. Eu pensei sobre o encontro estranho ao longo do dia, mas foi só quando eu estava deitado na cama naquela noite que eu realmente comecei a me perguntar e me preocupar. Por que ela diria isso? Supondo que ela fosse apenas uma farsa querendo ganhar dinheiro, ela não seria mais esperta para me dizer coisas felizes sobre como eu iria ganhar dinheiro ou encontrar o amor verdadeiro, e como, por apenas alguns reais a mais, ela poderia encontrar mais alguns detalhes para mim. Mas, e se ela fosse uma vidente de verdade? Eu me virei, enfiando meu travesseiro debaixo da minha cabeça com raiva. Isso foi estúpido. Não havia tais coisas no médiuns reais. Eu era um otário para sempre ir a um em primeiro lugar. E, no entanto, 3 dias depois, encontrei-me em outro. Isso foi em uma parte nobre da cidade. Eu estava lá para um encontro às cegas, e quando ela mandou uma mensagem para cancelar, eu decidi aproveitar onde eu estava e comer no restaurante que eu tinha escolhido de qualquer maneira. Foi quando estava voltando para o estacionamento que notei uma lojinha pequena, mas de bom gosto, na esquina. Dizia itens ocultos e curiosidades, e abaixo disso, uma pequena placa pintada à mão acrescentava: leituras de tarô estão disponíveis. Eu nunca tinha ido a um médium antes no início da semana, mas apesar de minhas declarações de que todos os médiums eram fraudes, eu ainda me encontrava preocupado com a profecia de morte do quiromante. Depois de um momento de debate interno e ritmo externo, decidi entrar na lojinha, dizendo a mim mesmo que não era para obter uma segunda opinião, mas apenas para reforçar a mim mesmo que era tudo uma farsa. O interior da loja estava desordenado e escuro, com prateleiras arrumadas criando um labirinto na parte de trás da loja, onde eu vi um balcão e uma caixa registradora. O ar cheirava sândalo, e me senti estranhamente confortada pela banalidade de tudo aquilo. Eu nunca tinha ido a um vidente no passado, isso era verdade, mas eu estive em algumas lojas da nova era, e isso parecia mais do mesmo. Eu estava prestes a gritar quando uma voz me chamou de uma cortina atrás do balcão. Volte aqui, garoto. Olhando em volta procurando por mais alguém, não vi sinal de um cliente ou lojista. Eles tinham que estar falando comigo, e eu não tinha mais ninguém para conversar. Então, respirando fundo, eu andei atrás do balcão e abri a cortina. A sala do outro lado estava mais iluminada por velas e uma lâmpada em cima de um aparador de madeira contra a parede oposta.
O resto de sua superfície estava coberto por vários baralhos do que eu assumi que eram cartas de tarô, mas meu olhar rapidamente viajou para a figura sentada à grande mesa que dominava o meio da sala. Era um homem de rosto magro, sua idade difícil de avaliar entre o grosso arbusto de sua barba grisalha e as sombras projetadas pelo manto com capuz que ele usava. Todos os médiuns desta cidade se vestiam com fantasias. Sufocando uma risada, eu dei a ele um sorriso estranho. Você é médium. Ele sorriu, sua boca torcendo como se tivesse um gosto azedo. Olhando para o aparador, ele apontou para mim e depois para um baralho de cartas. Traga-me isso, por favor. Aqueles com o guindaste roxo no topo. Seguindo seu dedo, meus olhos pousaram no convés imediatamente. Pegando-o, levei-o para a mesa e coloquei-o como uma oferenda. O homem assentiu e então olhou para mim. Sente-se, rapaz. Eu não posso fazer sua leitura com você se aproximando. Posso? Oh sim. Desculpe. Puxei a cadeira almofadada que estava mais próxima do meu lado da mesa e esperei com expectativa. De sua parte, o homem apenas me encarou por vários momentos antes de sorrir. Primeira vez, hein? Eu pisquei. Primeiro. Oh sim. Primeira vez. Para o tarot, pelo menos. Ele assentiu e apontou para o convés roxo do guindaste. Pegue o dedo indicador de cada mão e coloque-os em cima das cartas e depois deslize o baralho para mim. Então podemos começar. Eu fiz isso, e assim que meus dedos foram levantados, ele pegou o baralho e o embaralhou com uma mão com um grau de destreza que fez parecer mais mágica do que apenas uma demonstração de habilidade. Ele cortou as cartas uma, duas vezes, e depois embaralhou novamente antes de colocar um intrincado padrão de cartas viradas para baixo sobre a mesa. Achei que ele examinaria cada cartão individualmente comigo, revelando-os dramaticamente um por um enquanto explicava seu significado. Em vez disso, ele os virou rapidamente e sem pausa, olhando para cada um antes de passar silenciosamente para o próximo. Quando ele terminou com o último, ele olhou para mim, as grandes narinas de seu nariz comprido e adunco dilatando enquanto ele me estudava em silêncio. O que é isso? Ele balançou a cabeça ligeiramente. Desculpe, garoto. Mas você vai morrer muito em breve. Naquela noite, tive um sonho. Nela, alguém bateu na porta, mas quando fui abri-la, não havia ninguém. Mas depois disso, onde quer que eu fosse na casa, eu tinha uma sensação terrível de pavor, como se alguém estivesse me observando ou algo estivesse vindo. Eu não conseguia parar. Lembro que vasculhei a casa, mas não encontrei nada, e estava prestes a sair quando ouvi algo acima. Acordei tremendo e chorando, e depois que me recompus, jurei que nunca mais visitaria outra vidente. Eu só tinha que deixar tudo para trás e parar de me assustar. E foi exatamente isso que fiz nos próximos dias. No final da semana, eu não pensava tanto nos médiuns, e decidi que era apenas uma pegadinha estranha que eles estavam fazendo. Era verdade que o primeiro tinha recebido apenas R$ 50, e o outro nunca tinha sido pago, mas nem todos faziam coisas por dinheiro. Talvez eles apenas gostassem de foder com as pessoas, e de qualquer forma, eu já tinha superado. E então hoje cheguei em casa do trabalho e encontrei uma bela jovem sentada no meio do meu corredor. Seu rosto era de tirar o fôlego, com lábios vermelhos cheios curvando-se abaixo de um nariz delicado e grandes olhos de um azul profundo. Embora estivesse quente lá fora, ela devia estar congelando, pois estava enrolada da cabeça aos pés, em um monte de cobertores tão grandes que eu não sabia se conseguiria passar por ela até a porta do meu apartamento. Não que eu quisesse. Meu coração acelerou quando ela sorriu para mim, e eu estava prestes a me apresentar, oferecer ajuda, dizer qualquer coisa para envolver ainda mais essa criatura mágica, quando vi. O fundo do monte de cobertores estava muito sujo, e descendo dele, escorrendo em minha direção pelos ladrilhos irregulares e tortos do corredor do terceiro andar do prédio, havia uma linha pequena e sinuosa do que parecia merda e mijo. Engasgando um pouco, dei um passo para trás. Ela estava doente. Eu ouvi a garota rir. Dizer sua sorte, senhor. Eu posso ler sua aura para você. Olhei para ela, meu estômago ainda revirando com o fedor crescente, quando vi algo se mexer debaixo do cobertor. A garota viu para onde eu estava olhando e sorriu ainda mais, seus olhos parecendo brilhantes e maníacos na luz fraca do corredor. Eu posso ver. Eu posso ver. Sim, eu vejo tudo.
Sua expressão caiu de um sorriso muito alegre para um beicinho exagerado enquanto ela olhava para mim com olhos solenes. Temo que você morra logo, senhor. Agindo mais por instinto do que por pensamento, corri para frente e pulei por ela, batendo contra a parede enquanto tentava evitar tocar a mulher. Eu estava com medo de que ela me procurasse, mas ela nunca o fez, e quando cheguei ao final do corredor e olhei para trás, ela tinha ido embora. Estremecendo, abri minha porta e me atrapalhei para dentro, as mãos tremendo tanto que levou alguns segundos para fechar a porta e 3 tentativas de trancá-la novamente. Pensei em contar a alguém sobre tudo o que aconteceu ou pedir conselhos, mas quem acreditaria em mim? Não entendo o que está acontecendo, porque essas pessoas estranhas estão atrás de mim e o que tudo isso significa, e também não posso esperar que mais ninguém entenda. No final, decidi escrevê-lo aqui, tanto como um registro quanto porque talvez, quando eu puder relê-lo, encontre uma maneira de parar o que está acontecendo ou perceber que as coisas não são o que parecem ser. Mas agora mesmo, enquanto escrevo este último, ouvi algo. Um som furtivo, mas definitivamente aqui comigo. Alguns metros atrás e no alto, se eu tivesse que adivinhar. Então estou ligando minha webcam. São todos eles. Eles estão empoleirados no canto da sala, sua coleção retorcida de carne e membros e cabeças, uma massa horrível como um monte de bola rosa se contorcendo contra a parede oposta. Vejo o braço gordinho e o rosto de prato da mulher gorda que lambeu minha mão. O pulso ossudo e o semblante esquelético do homem barbudo que lia meu tarô. E os dedos delicados da bela dama, esfregados na sujeira suja que escorre de sua barriga e sugados entre seus dentes brilhantes e lábios cor-de-rosa. Sua cabeça está no centro dos 3 pescoços semelhantes a pedúnculos que se projetam da biomassa de pesadelo que todos compartilham, e quando ela encontra meus olhos na câmera, ela estende o rosto mais um palmo antes de me dar um sorriso horrível e sujo. Ela diz que está na hora. Estou com muito medo de me mover ou me virar. Com muito medo de fazer qualquer coisa além de digitar isso enquanto observo a câmera. Vejo-os rastejar para fora de seu lugar na parede em 3 pernas deformadas. Estou implorando para que parem. Para me deixar ir. Todos eles começam a rir, afastando uma mesa do caminho enquanto mancam em minha direção. O som que eles fazem é terrível. Oh Deus, por favor me ajude.